Hoje, presente nos estúdios da Jovem Pan, Presidente Prudente, a nova presidente eleita para a 29ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, de Presidente Prudente, Viviane de Castro Gabriel Segato, que venceu a eleição para o triênio de 2025 a 2027, Poliana. Após a gestão de Wesley Cotini, doutora Viviane é a primeira mulher à frente da OAB Prudente em 90 anos. A nova presidente encabeça a chapa OAB Mais Fortalecida, que é formada também pelos integrantes vice-presidente Marco Antônio Goulart, secretária-geral Aline Fernandes Carelli, secretário adjunto Sandro Marcos Godoy e pela tesoureira Larissa Aparecida Costa. Doutora Viviane, seja muito bem-vinda aos estúdios da Rádio Jovem Pan. Muito obrigada, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos começar com esse título da primeira mulher em 90 anos, doutora. Sim. Como que é para você? Aí foi um grande legado, como estávamos comentando há pouco aqui, o Wesley Cotini aí nesse último triênio fez muitos trabalhos OAB, tá saindo aí com grande relevância. Você assume o lugar dele, teve o apoio dele e a primeira mulher em 90 anos. Como tá sendo isso para você? Na verdade, o Wesley ficou 2 gestões, né? Foram 6 anos de mudança na OAB. A gente teve uma mudança, a gente abriu a OAB para a sociedade, a gente fala muito isso. E aí mudou a perspectiva da advocacia, né? E aí a gente vem trabalhando junto e é uma honra suceder uma pessoa como Wesley, que tanto fez pela OAB, e eu pretendo continuar fazendo e a gente tem uma equipe muito boa de trabalho também. Doutora, eu vejo assim que nós temos aqui uma edição desse Jornal da Manhã memorável, porque se a gente colocar aí 90 anos, né, e voltar no tempo, então você imagina o tamanho da honra e, ao mesmo tempo, da responsabilidade também. Com certeza. O que isso significa para as pessoas e para a própria OAB, né, no caso Prudente, uma situação como essa de você chegar a esse posto, né? Que é tão importante, e ter uma mulher à frente, o que significa isso? Sim, em 90 anos, né? A gente já teve essa mudança, a OAB São Paulo já teve a doutora Patrícia, que foi presidente no último triênio. Então, aí já deu uma mudada na visão das pessoas com relação à mulher em postos de comando, principalmente na OAB. Então, assim, em 90 anos, a gente sabe que a gente está fazendo história, né? Que a gente faz parte da história. Eu falo assim, que eu sempre falo isso, que a minha vitória não é só minha, é de todas as meninas, de todas as mulheres que vão vir por aí, de todas as que passaram pela diretoria. Em 90 anos, a gente só teve presidente homens, mas também tiveram mulheres na diretoria. Então, a gente tem 50 comissões, a maioria presidida por mulheres. Então, assim, é uma gestão em qual eu vou agora entrar como presidente, mas a gente já vem trabalhando esses 6 anos muito voltado para a abertura, né, de todos os espaços para as mulheres que quiserem trabalhar com a gente. No dia a dia, doutora, qual que é a rotina, né? A senhora como presidente da OAB, qual é o olhar que a senhora tem que ter em relação à sociedade? Então, esse serviço é um serviço voluntário que a gente faz, né? A partir do momento que a gente está na diretoria, a gente se dispõe a trabalhar para a advocacia. Então, a gente participa como da advocacia? A advocacia traz os problemas para a gente e a gente tenta solucionar da forma como a gente pode. A gente sabe que a seccional é muito maior que a subseção. Então, alguns problemas a gente não consegue resolver aqui na subseção, então a gente tem que levar para a seccional, que fica mais forte. Então, a gente tem os problemas com o judiciário, os advogados trazem para a gente os problemas com o judiciário também traz os problemas com a advocacia para a gente. Então, a gente fica meio que intermediando, né, fazendo esse meio de campo. Tem também muitos pedidos com relação à ética, às prerrogativas. Então, nós somos acionados, a gente encaminha para os setores, né? A gente tem o Tribunal de Ética também, que é um apartado praticamente, né, porque a gente não interfere, mas a gente leva até o Tribunal de Ética, a gente passa para as comissões e a gente leva os problemas da advocacia até o lugar onde for necessário. E até eu acredito assim que dentro da OAB e pelo cargo também, acaba sendo aí uma influenciadora, né? Vários jovens que estão aí na fase de vestibular e pensam no direito, a gente vê também pelas feiras daquilo que acontece. Eu queria que a senhora falasse, né? Qual é o olhar que a senhora tem em relação ao direito hoje, em tudo aquilo que a gente tem visto acontecer pelo país. Então, eu vejo assim, eu vejo a OAB, eu vejo a OAB como apartidária. A gente lida com a OAB como apartidária. A gente sabe que a gente
está num país ainda muito dividido, a gente tem muitas questões polêmicas com relação à advocacia, mas eu acho que o nosso trabalho à frente da diretoria é cuidar de todas as situações com relação à advocacia, independente de qual lado venha. Então, a gente tenta trabalhar da forma mais apartidária possível em benefício da advocacia. A gente sabe que tem questões que não estão fora do nosso alcance. Sim. Então, a gente tenta trabalhar com o que a gente pode fazer no momento, né? E quais são os trabalhos aí que foram deixados pelo Wesley e que você talvez pretende dar continuidade ou que talvez não tenha tempo de ter sido executado e você pretende fazer dentro da sua gestão? Então, aqui no estado de São Paulo, nós somos a segunda subseção em cursos e eventos jurídicos. Então, palestras, workshops e congressos. Então, isso é um marco na gestão do Wesley e que a gente pretende continuar trabalhando desta forma. Só que o que a gente observou? Que muitos eventos nossos presenciais, a subseção de Presidente Prudente, na verdade, não é só Presidente Prudente. Ela consegue pegar Regente Feijó, Martinópolis, Caiabu, Indiana, Inhumas, Taciba. Então, são várias cidades. Então, o que a gente observou? Que os advogados não conseguiam estar presencialmente ali nos nossos eventos. Então, a gente vai tornar todos os eventos de forma híbrida, para que toda a advocacia possa, porque a gente acha que o aprimoramento é importante no crescimento profissional. Então, todas as áreas, a gente conseguiu fazer congresso de quase todas as áreas. Inclusive, agora, em 2025, a gente já está... eu vi que no começo da edição, vocês falaram muito da FEI Corte, e agora, a partir desse ano, agora em janeiro, a gente já vai começar a organizar um congresso de direito agrário, provavelmente para o mês de maio, perto da FEI Corte. Vamos pegar também a FEI Corte, porque a gente tem esse pedido dos advogados, porque é uma área em crescimento na nossa região, e a gente precisa dar especialidade para os advogados para trabalhar. A gente precisa disso, dar o crescimento para todos eles, né? Perfeito, doutora. Principalmente agora, num momento tão importante para o estado de São Paulo, Sim. e principalmente para essa região aqui, em que foram passados aí tantos os atestados, os títulos, né, de propriedade também, Sim. o que ajuda bastante, né? Porque aí você já tem um setor que fica mais regulamentado e, logicamente, fica muito melhor e muito mais saudável, né? Em todo o ambiente, aí as preocupações são outras para melhorar em toda a cadeia, em todo o estado. Qual a maior preocupação hoje? Você falou nessa questão, né, de dar as ferramentas e, enfim, essa capacitação para os advogados. Qual a maior solicitação hoje do setor? O que a gente observa? Tem muito advogado e tem pouco espaço para todo mundo, na verdade. O que eu tenho observado nos últimos dias, assim, desde que saiu... Uma semana hoje, né? Desde que a gente teve a eleição. Então, eu estou conversando com muita gente e eles falam assim, olha, a gente está precisando... sair da área, eu preciso voltar a advogar, eu tô sem trabalho. Então, essa é uma preocupação nossa, né? Também da OAB, era do Wesley também, de colocar esse pessoal do mercado de trabalho. Então, assim, disponibilizar esses currículos, porque talvez a pessoa não saiba onde procurar, como procurar. Então, trazer uma ferramenta aonde a sociedade possa encontrar esses advogados, onde a gente possa passar esse currículo e também dar essa possibilidade de todo mundo voltar para o mercado, que a gente tem observado muito isso também. É excelente, é realmente excelente, porque às vezes, quando a gente precisa de um advogado, e a gente precisa em várias situações da nossa vida, Sim. a gente sempre fica naquela questão assim, tem alguém para me indicar? Você sabe de alguém? Até mesmo, às vezes, a pessoa ali, a comunidade geral fica na dúvida da especialidade a procurar para determinadas situações. Então, acho que essa ferramenta, ela vem de encontro com uma necessidade da sociedade também, não é mesmo, doutora? Também. Aqui em Presidente Prudente, a gente também tem a defensoria, né? Que faz esse trabalho. Mas, na verdade, assim, não seria nenhuma indicação, Poliana. Seria mais disponibilizar o currículo dos colegas, entendeu? Certo. Não sei, porque nós temos 3.420 advogados. Então, tem muito advogado. A gente tá falando somente de Presidente Prudente da ou subseção. Certo. 3.420 advogados com essas cidades que eu disse. Martinópolis, Regente e tal. Então, é muito advogado, né? Então, não teria como disponibilizar o contato de todo mundo. Até porque nós também temos a lei de LGPD, nem poderia. Mas o currículo dos advogados que tiverem esse interesse para a gente disponibilizar. A gente tem as ferramentas, né? E a gente precisa colocar esse pessoal no mercado de trabalho. E para isso, a gente precisa dar especialidade para eles. Porque a gente sai da faculdade muito perdido. A maioria, né? Eu me formei em 97. Então, eu falo muito isso hoje. A gente observa que os alunos dos bacharéis saem meio perdidos. Sim. Então, não sabe o caminho, não sabe o rumo. Então, a OAB, a gente disponibiliza exatamente esses cursos, esses congressos, para que a pessoa pense numa especialização, procure uma pós-graduação também depois. A gente tem universidades ótimas aqui na nossa cidade. Verdade. Procure uma especialização, uma pós-graduação. Mas a gente também dá essa ferramenta. E também é muito importante que esse ano, a partir de janeiro do ano que vem, o sistema do Tribunal de Justiça vai mudar.
Então, a gente trabalha com o sistema ESAGE e aí ele vai mudar para o sistema EPROC. E é um sistema digital diferente, entendeu? E a gente também já está em conversa com alguns colegas que fazem esse tipo de curso. E a gente já está pensando em trazer agora para fevereiro. Está quase tudo certo também. Até para os advogados se capacitarem para poder trabalhar, porque é um sistema novo, a gente não sabe como é ainda. Doutor, até né, pegando assim um gancho em cima de tudo isso que a gente vê, eu acho que tem duas situações aí. A senhora fala do número, né, de advogados que nós temos aqui. Ao mesmo tempo, nós temos muitas pessoas, vamos colocar assim de uma forma geral, que às vezes não vão atrás de alguma coisa porque não sabem do seu direito. Sim. Por quê? Porque não tem informação. Então, se ele não tem informação, ele não tem nada. E às vezes ele fica encantado, mas eu tenho direito a isso? Então, dá até aquela sensação de espanto. Então, eu acho que nós temos aí um gap, muita gente que precisa ser informada, ao mesmo tempo que nós temos bastante advogados também. E nós temos aí uma situação da digitalização dos processos também. Como é que a senhora vê todo esse ambiente aí? A demanda que se tem lá, que é um mercado que está aí dormente, né, vamos dizer assim, o número de advogados e a digitalização disso ajudando, né, como ferramenta. A era digital veio para ficar, né? Então, a digitalização dos processos, a forma como a gente trabalha é uma forma mais ampla, mais rápida. O advogado, na verdade, ele não precisa nem de ter um espaço físico, hoje em dia, como era antigamente, para atender. Ele pode fazer os atendimentos digitais. Com relação a essa possibilidade das pessoas saberem dos seus direitos, a gente faz um trabalho muito interessante dentro da OAB, a gente já faz há 6 anos, que a gente leva as informações na base, nas escolas. Então, a gente tem uma comissão que chama OAB Vai à Escola. E não só aqui em Presidente Prudente, mas também na região. Então, a gente leva a informação conforme a solicitação do município e da educação. Então, eles pedem informação sobre bullying, sobre racismo, mas também a gente tem outros assuntos para conversar. Sim. Então, seria importante, eu acho que essa visibilidade... A gente faz muitas coisas que até na campanha a gente conversou muito, eu e o Wesley, sobre isso. A gente faz muitas coisas e na ânsia de fazer, a gente acaba não divulgando as coisas que a gente faz. E esse é um trabalho importante para a sociedade. Divulgar esses direitos para que as pessoas possam... Porque às vezes você tem um problema e você fala assim, eu nem vou atrás, né? Nem vale a pena. Mas não, você tem direito, você pode, né? A justiça está aí realmente para isso. Se você tem uma sociedade mais informada, você tem menos... problemas, né? As doenças da sociedade. Eu lembro que houve uma época também, a senhora falou de 97, os advogados, ou as faculdades, né? Sempre tinha aquelas camisetas alusivas ao curso. Então, eu lembro que a minha esposa, ela fez direito e ela tinha uma camiseta e eu amava aqueles, assim, médico, o advogado, né? Médico da sociedade, doutor da lei. Muito bom. É isso mesmo. Então, você tem tudo para... Quando você tem esses elementos, você tem tudo para ter uma sociedade mais saudável e mais justa também, né? que é aquilo que todo mundo quer, né? Com certeza. Doutora, para que a gente possa estar finalizando aqui, a gente poderia estar ficando muito mais. Dá um podcast, isso aqui tranquilo, né? Se você deixar, eu vou ficando. Né? Mas para que a gente possa finalizar, então a gente quer agradecer a sua presença aqui, te parabenizar. Como você disse, é uma vitória coletiva. Sim. Você já vem realizando aí um trabalho com todos os integrantes, com toda a causa dos advogados que vem abraçando aí essas tarefas, né? Fica aqui as suas considerações finais. Deixa pra gente as suas considerações aí sobre o que será desse próximo triênio. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, com os seus ouvintes. Eu queria deixar um recado para a advocacia. A gente vai continuar trabalhando. A gente já trabalha. Nesses últimos 6 anos, a gente já vem trabalhando. A gente tem uma equipe muito boa de trabalho. E a gente quer estreitar o laço com a advocacia. Como eu disse, são 3.420 advogados. A gente vive numa bolha. Às vezes, a gente tem contato apenas com os que passam por ali, pelo nosso prédio. Mas eu queria estreitar esses laços com a advocacia. Então, a gente está à disposição. A gente está quase todo dia na OAB, quase todos os dias eu estou ali, então é muito fácil encontrar com a gente. E eu estou à disposição para continuar trabalhando. Gosto muito do que eu faço e pretendo continuar fazendo muito mais. E agora, com esses novos cursos e toda... Vai vir muito aqui. A doutora vai estar participando muito do Jornal da Manhã. Virei sempre chamada, com certeza. Então, é isso. Muito obrigada, doutora.